falava por parábolas, como está dizendo aqui, que ele veio trazer a lição dele, e veio, a maneira dele se expressar para trazer essa lição foi através das parábolas, e é uma forma de adaptar, né, o conhecimento dele, né, ao grau de adiantamento dos homens. E esses homens que conviviam ao tempo de Jesus, se nós hoje formos comparar, nós ainda temos a compreensão em relação às coisas espirituais, não tão claras, não tão fáceis, né? Conforme o adiantamento de cada espírito, quanto a gente já caminhou, quanto a gente já aprendeu ao longo das encarnações, cada um tem uma maneira de compreensão, cada um tem um grau de facilidade ou dificuldade de compreender todo tipo de lição, e especialmente as lições espirituais. Quanto mais materialistas que nós sejamos, mais ligados às coisas materiais, acharmos que as coisas que nós convivemos enquanto estamos encarnados é somente a isso que devemos nos dedicar, esquecendo muitas vezes que nós somos espíritos, e buscarmos compreender, buscarmos nos interessar por todos esses ensinamentos. Quanto mais materializados nós formos, mais dificuldade nós teremos de compreensão. Se nós, ao tempo que nós estamos, conseguimos identificar pessoas que ainda se portam, né? ainda estão dessa maneira, muito materializada, muito ligada à vida material, e com essa dificuldade dessa compreensão da vida espiritual, imaginemos ao tempo de Jesus, onde a lei, né, geral que organizava, que regia a convivência social, era a lei do mais forte, da brutalidade, né? Dificilmente a gente via gestos de amorosidade, de fraternidade, como a gente consegue identificar hoje, apesar das nossas dificuldades ainda, apesar do nosso de termos ainda as nossas questões morais para avançar, né? Então, ao tempo de Jesus, a dificuldade de se compreender as lições espirituais que ele trazia era muito grande. Então, as parábolas foi a maneira que ele utilizou para que essa compreensão fosse mais fácil. Ele não estava trazendo nada que não pudesse ser compreendido assim em relação ao nível de conhecimento, né? E ele trazia essas lições através das histórias, né? Dessas narrativas, e dependendo de quem a estivesse ouvindo, teria um determinado nível de compreensão. Uma parábola não narra coisas que necessariamente tenham acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Então, algumas pessoas entendem, né, os ensinamentos bíblicos ao pé da letra, compreendem ali tal qual está escrito, e às vezes não leva em consideração que ali tem histórias sim que aconteceram, narrativas que foram realidade, e outras que são parábolas, que são coisas que foram descritas, foram faladas, mas não existe a veracidade. Era uma maneira de se expressar para que as pessoas pudessem ter aquele conhecimento. Por que Jesus falava por parábolas? Essa foi a pergunta que Leite me convidou, né, a estudar para que a gente pudesse discutir aqui. Por que Jesus falava por parábolas? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto,
com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolvem. Essa fala de Jesus aqui está direcionada aos apóstolos. Então, quando ele diz aqui, digo-o, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender estes mistérios. E os apóstolos que que o acompanhavam, né, os seus discípulos que o acompanhavam, eles tinham a capacidade de compreensão daquelas palavras que ele dizia, né? A sua fala com a multidão, muitas vezes, era através dessas parábolas. E quando ele estava reunido com os seus discípulos, ele esmiuçava, explicava melhor isso. E mesmo dentre os seus discípulos, havia também aquele nível de compreensão que não era equânime. Nem todos compreendiam da mesma maneira. A gente pode observar isso quando é descrita a transfiguração dele. Que ele sobe até o monte, mas ele não vai com todos os seus discípulos. Ele escolhe 3. Então, aqueles 3 estavam mais aptos a compreender, e ele pede também que ele não fale do que viu, né? Não fale do que viu, da sua transfiguração. Então, a gente observa nessa narrativa que, mesmo entre os 12, e todos esses 12 eram discípulos do Cristo, nem todos eles tinham o mesmo nível de compreensão, o mesmo nível de entendimento, para que pudesse observar aquela lição e ter o mesmo comportamento, ter a mesma compreensão. Então, se entre os 12 que ele escolheu para estar com ele, havia essa diferença de nível, nível espiritual em relação à sua compreensão em relação às coisas espirituais, imagine entre a população em geral, né? Então, essa necessidade de Jesus falar através das parábolas era para que a lição pudesse ser dada a todos. A todos. Ele não estava inventando nenhuma mentira, ele não estava dizendo uma meia verdade. É assim, mais ou menos. Não. Ele falava a sua lição, usava coisas do cotidiano das pessoas que ali estavam, né? Que a gente vê as parábolas, como está descrito aqui nessa primeira imagem, que tem aqui a parábola da ovelha perdida, né? Embaixo. Tem a da dracma perdida. A dracma era a moeda, né? Que já não era mais utilizada, mas era uma moeda conhecida, né? Entre eles. No caso dessa parábola, ele narra que essa dracma é utilizada para fazer um colar, né? Tem ali dos 2 filhos, que é também conhecida como do filho pródigo. Tem a das virgens sensatas, né? O outro nome eu não me lembro. E do meio ali, vocês conseguem identificar? Ali de cima? Do bom samaritano. E a outra? Deixa os outros ganharem ponto também, Marcos. Do semeador. Então, tem parábolas que nós já conhecemos. E ao longo desses anos, essas histórias, né, essas narrativas, elas foram repetidas, que chegou a nossos ouvidos e a gente consegue fixar essas lições, né? A gente muitas vezes não consegue repetir com a riqueza de detalhe, mas o sentido geral a gente consegue repetir e a gente consegue compreender parcialmente, né? Cada um de acordo com o seu nível de entendimento. Hoje eu compreendo, independente da parábola que seja, né? Do ensinamento que seja, eu compreendo de uma maneira que antes eu não compreendia, antes de estar depois que eu passei a conhecer sobre a doutrina espírita. E também a gente pode comparar aos primeiros anos que eu já estava estudando a doutrina espírita. A compreensão da gente vai mudando, né? Vai melhorando, vai se lapidando à medida que a gente vai passando o tempo, vai estudando, né? As experiências que a gente vivencia, a gente faz com que a gente tenha um outro olhar. Então, nós, né,
vamos mudando essa compreensão conforme o nosso nível de entendimento, o nosso nível de experiência. E essas pessoas que conviviam com Jesus, nem todas tinham esse mesmo nível, né? Como até hoje nós não estamos no mesmo nível de compreensão, né? Vocês compreendem muito melhor do que eu, né? Muitas coisas. Então, a gente tem essa necessidade de se colocar a lição de um nível que todos possam absorver, pelo menos parcialmente. E à medida que a gente vai se debruçando sobre aquele ensinamento, vai se interessando em estudar, em refletir, não só estudar os textos, né? Buscar também o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, mas também nós vamos sendo auxiliados pela espiritualidade, que tem o interesse de que nós compreendamos, né? Quando nós estamos aqui reunidos na Casa Espírita em uma doutrinária, um estudo, existem espíritos interessados que nós compreendamos a lição, né? Quando Joana James escreveu, né, determinado livro, quando nós nos dispomos a estudar, ela pode não estar presente, mas os seus prepostos, né, aquelas pessoas que estão, os espíritos que estão vinculados a ela, também têm o interesse que a gente está aprendendo. Então, estão também nos auxiliando, para que a gente compreenda. Então, a tendência é que cada vez mais a gente compreenda melhor, desde que a gente se interesse, né? Como eu ia dizendo aqui, né? Ele falou que estava dizendo daquela maneira aos seus discípulos, né? Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Nós, muitas vezes, vemos em alguns textos, se referindo a nós, encarnados, como crianças espirituais. E muitos de nós ainda temos essa mesma denominação, né? Ainda podemos ser descritos assim. Porque, às vezes, o nosso nível intelectual, nós buscamos aprimorar, nós buscamos estudar. E falando do conhecimento da doutrina espírita, do conhecimento dos evangelhos, nós buscamos, muitas vezes, estudar. Mas, às vezes, a gente não se dedica tanto a refletir, a vivenciar esse conhecimento. Então, ainda podemos nos considerar, em determinados aspectos, como crianças espirituais. Porque ainda não estamos desenvolvidos de maneira a ter elaborado todo o sentimento que a gente estuda, né? Dependendo da lição que seja. Então, a gente ainda não está longe dessa descrição aqui que se coloca, não. Aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito para nós encarnados. Não tenhamos dúvida. Por que Jesus falava por parábolas? Aqui nós colocamos alguns pontos. O ensinamento era proporcional à inteligência e à moral de quem ouvia o ensinamento. Ele não falava da mesma maneira para alguém que não tinha nenhum nível de conhecimento espiritual do que quando ele falava com Pedro, com João, que já tinha uma convivência com ele, que já tinha capacidade de compreensão muito melhor do que outra pessoa, né, que ainda não tivesse acesso a esse ensinamento. Então, esse ensinamento é proporcional, né, a cada pessoa. Então, através da parábola, quando fala, por exemplo, já ia olhar para ali como se tivesse ali a imagem, né? Eu sei que ali está a imagem, mas eu ainda não me dei conta que está avançando também, né? Mas quando fala, por exemplo, do semeador, né? Da parábola do semeador, eu vou ter um entendimento, né? O ensinamento era proporcional à inteligência e à moral de quem ouvia o ensinamento. Então, eu posso ter uma compreensão dessa parábola e achar bonito. Poxa, bonito, né? Uma lição bonita. E pronto, saio da casa espírita e vou para casa. Mas eu não vou pensar, né? Onde é que eu me coloco ali? Já Marcos, quando sai daqui, já vai aprofundar aquela lição. Poxa, essa lição
Não é só bonito. O que é que eu vou tirar disso aí? Então, o entendimento, a compreensão do que fazer com essa lição é diferente. Não são apenas palavras belas, são lições que a gente deve, né, que a gente pode aplicar na nossa vida prática. Facilitar a memorização e a transmissão das verdades ao longo do tempo. Quando uma história ela tem características diferentes das histórias, né, demais, né, a gente tem a facilidade de gravar mais. Né? Você ouve uma história peculiar, uma história diferente, aí você grava quando ela foge do comum. Então, as parábolas, por ter figuras de linguagens que eram expostas naquela narração, né? Naquela narrativa, ela ficava como que com cores vivas na mente das pessoas, e isso daí ao longo do tempo, né, foi passando de história de um para outra pessoa, né, de geração a geração, e isso facilitou com que esses ensinamentos fossem divulgados, fossem perpetuados ao longo do tempo, né. Evitar que a sua mensagem fosse deturpada. Esse também foi um dos objetivos quando Jesus falava por parábola. Porque se ele falasse sem nenhum tipo de alegoria, né? Se ele falasse uma narração normal, sem o uso da parábola, poderia ser deturpado. Eu entendi assim. Mas à medida que eu vou contar a história, né? Aquela história com aqueles personagens, né? Daquela maneira que foi colocada, eu vou provavelmente repetir bem parecido, se não for igual, bem parecido. Eu não vou contar, como tem o ditado, né, que vou acrescentar mais um ponto, né, nesse conto, não. Então eu vou contar tal qual eu ouvi. Então, foi uma das maneiras de evitar que essa mensagem ela fosse, né, distorcida, deturpada. Porque a mensagem do Cristo não foi somente para aquelas pessoas que conviveram com ele há 2000 anos. Ela é para a eternidade. Nós, enquanto seres encarnados na Terra, nós necessitamos desse ensinamento de Cristo para que a gente consiga avançar até o que a doutrina espírita nos diz que nós seremos, né? Só seremos seres puros, né? Espíritos puros. Até chegar a essa condição, e aliás, esse o caminho, né? É seguir os ensinamentos do Cristo. Então, a melhor maneira de nós gravarmos, a época que o ouvimos aqui, enquanto como humanidade caminhávamos junto com ele, quando estava aqui encarnado, a melhor maneira era que a gente pudesse gravar essas mensagens. Né? Então, foi uma das maneiras que essa mensagem fosse trazida tal qual ela foi falada, né? Ou pelo menos bem parecida. Tornar os ensinos mais claros. Então, como é que a gente fala assim que é mais claro? Se muitas vezes parece que são enigmas, né? A maneira que é trazido. Mas eu coloquei aqui entre parênteses, né? Que diz assim, trazendo elementos do cotidiano. Quando Jesus estava no meio dos pescadores, ele usava esses elementos, a rede, a pesca, né? Quando ele estava no meio daquelas pessoas, usava as coisas que eram familiares no seu dia a dia, né? Era a ovelha, o pastor, né? Então, tudo isso fazia com que ele entendesse, né? Aquela lição, aquela parábola e gravasse aquilo ali e, melhor ainda, se colocasse na situação. Então, a Fundão está falando de quê? Do pastor. Então, eu sou pastor. Eu entendo mais ou menos o que ele está falando. Eu não vou permitir que a minha ovelha seja desgarrada e eu vou deixar ela para lá. Né? Então, ele usava elementos que as pessoas estavam habituadas no seu dia a dia. Assim como, mal comparando, claro, né, que a gente não vai se comparar ao Mestre Jesus, mas como ele é o Mestre e é ele que a gente deve seguir, assim como um bom professor faz. Ele vai usar elementos que a criança, que o jovem, que aquela pessoa que está ali, que é o seu educando, independente da sua idade, que ele entenda, que ele compreenda. Então, a pessoa que está ensinando a criança vai usar elementos que a criança conheça. Aí vai falar de coisas que ele entende.
Aí a lição tem uma grande chance de ser compreendida, de ser gravada. E quando chegar em casa, ele vai contar, aconteceu isso. A própria falou isso. E era assim que nós nos comportamos ao tempo em que estivemos com Cristo. Nós ouvimos a lição dele, né, e repetimos. E quando esses elementos eram trazidos, que eram conhecidos, foi uma maneira que o Mestre Jesus trouxe para que a sua lição pudesse ser trazida até aos nossos tempos atuais, né? No preâmbulo de Parábolas e Ensinos de Jesus, se eu errar o nome, me perdeu, Cair Barra, então, que é esse livro aqui, tem um trechinho que diz assim: foi numa época semelhante à nossa, em que a humanidade havia descambado para o terreno acinzentado do fanatismo, da superstição e do materialismo, que o céu se fez ouvir pelo maior expoente, pelo seu mais lídimo, que quer dizer legítimo, mas pelo seu mais lídimo representante. Foi nessa época que ciência encarnou entre nós o grande Espírito que conhecemos por Jesus Cristo. Enviado com uma determinada missão, divino Messias, desde o seu nascimento, manifestou poderes superiores que o exalçaram, quer dizer, elevar, exaltar, que o exalçaram nos momentos de dúvidas e vacilações quanto à sua real grandeza, aos olhos dos que o cercavam. Então, se a gente tem qualquer tipo de dúvida em relação à grandeza, lendo esse pequeno trechinho aqui, a gente pode ter uma vaga ideia de quem é Jesus, de quem é o Mestre Jesus. Tamanho o seu brilho, tamanho a sua luz, tamanho o seu conhecimento. Então, ele jamais poderia falar com a sua linguagem própria, de espírito iluminado, de espírito perfeito, que chegássemos a compreender. Tem coisas que nós lemos, meu Deus, eu não estou entendendo. A gente relê, a gente não chega a compreender. Então, a maneira que ele utilizou para que a gente pudesse compreender, para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse gravar, nem ler, né, a época pudéssemos gravar, foi o uso dessas parábolas. Então, que a gente não duvide que, pela grandeza do Cristo, a maneira melhor que ele encontrou, né, que ele trouxe para a gente, foi que os seus ensinamentos fossem através dessas parábolas. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz: tem uma aqui, né? Tem que ficar à vontade, fique despreocupado. O Evangelho segundo o Espiritismo, da introdução, já estou. O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, diz assim: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. Então, por que dessa citação do Evangelho segundo o Espiritismo? Para que, se a gente, uma pergunta, né, que serve para todos nós, se a gente não se interessou em estudar as parábolas do Evangelho, por a gente não compreender muitas vezes, a chave está na doutrina espírita. Como ele diz aqui, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, sacros em geral, só são ininteligíveis, quer dizer, a gente só não compreende, né? Ele diz aqui, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Então, a doutrina espírita tem esse caráter também, além de nos consolar, de nos esclarecer e permitir que a gente compreenda melhor os textos bíblicos, os textos dos evangelhos, e dentre eles as parábolas.
quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, não estão lá descritas todas as parábolas de Jesus, né? Pelo menos todas que estão no Evangelho, mas algumas, né? Então, logo após a descrição da parábola, do texto evangélico, né? Do texto do Evangelho, tem a explicação dos Espíritos, que nos facilita essa compreensão. Nós todos temos acesso a essa compreensão, todos nós. Se não lemos, né? Temos o hábito de ler, a gente pode ter hoje uma grande quantidade de estudos online que explicam minuciosamente cada trecho, né? A gente não tem desculpa para não estudar, né? Para não compreender. Então, a gente tem essa riqueza, que é, como diz aqui, essa chave está completa no Espiritismo. Se nós antes não compreendíamos, a gente tem a chance de compreender, basta que a gente se interesse nessa compreensão, nessa busca, né? Como já puderam reconhecer, os que eu tenho estudado seriamente, e como todos mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Essa fala aqui de Kardec, né, já tem em torno de 160 anos, né? Então, quando ele diz aqui, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, hoje, no nosso tempo, na nossa atualidade, nós podemos compreender, porque, em tese, né, a gente já tem esse tempo todo, então esse tempo todo a gente já estudou. Ou não, né? Depende de nós se a gente vai se acomodar, né? Só vir para as palestras, a gente assiste as lives, mas não se debruça, né? Então, é bom, a doutrinária é muito bom, né? O grupo de estudo, estar na casa espírita no grupo de estudo, né? Às vezes a gente faz aquela leitura no momento, dependendo da didática que seja levada no trabalho. Mas se eu não me debruço, se eu não busco o meu estudo individual, eu dificilmente vou ter essa compreensão. Então, eu não devo jogar fora essa riqueza que a doutrina espírita nos oferece, que é facilitar a nossa compreensão do Evangelho, que serve para todos nós. Que aquela pessoa, às vezes, difícil da gente se relacionar, né? Mais endurecida, e ela passa a frequentar a casa espírita, ela passa a ter interesse em estudar os evangelhos, né? Os ensinamentos do Cristo, e a partir do momento que ela se dedica, a gente vê a mudança dela. Então, aquelas pessoas que nós observamos assim e conseguimos constatar essa mudança, também somos assim. Também muitas vezes estamos assim. Nós também conseguimos nos melhorar. Então, essa Adriana aqui que vocês conhecem já foi pior, né? Então, amanhã eu vou ser melhor. Pelo menos é essa a nossa intenção. Porque, à medida que nós estudamos e aplicamos, né, a nossa tendência é que a gente vá se parecendo que a gente entende que não está ainda da melhor maneira possível, né? Que a gente consiga cada vez mais se melhorar. Então a grande pergunta é: eu como espírita, eu estou aproveitando tudo que a doutrina espírita traz em conhecimento para que eu aplique em mim, não no meu marido, que algumas pessoas conhecem, inclusive meus amigos do casal conhecem, né? Aí eu vou chegar aqui e falar dos defeitos dele. Vou falar dos defeitos do meu irmão, do meu vizinho. Não é ele que tem que aplicar, não é nele que eu tenho que observar o que é que eu estou aprendendo, mas em mim. Muitas vezes nós chegamos na casa espírita e achamos a lição linda. Puxa, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, né? Alguém até que já frequenta a casa espírita, que já tem o hábito de vir, mas hoje ela faltou. Por que eu observo que ela necessita desse conhecimento? Que ela necessita dessa lição? Porque eu que não vou aproveitar. Então, a nossa postura como espírita é que a gente aproveite essas lições em nós. E quando a gente busca a compreensão das parábolas do Cristo, que são lições, muitas lições, a gente pode aproveitar sim em nossas vidas. Eu acredito que muitos de nós conhecem, não todos, se não todas, muitas parábolas do Evangelho, né? E a gente tem uma certa predileção. Normalmente tem alguma que nós
que aquela lição cala mais fundo em nós, que a gente se identifica mais, né, com aquela lição. E uma das que eu mais gosto é da parábola da figueira, né, que fala que Jesus ele foi buscar a figueira, foi até a figueira, em busca de algo. E lá ele viu que só tinha folhas. E ele disse que dessa árvore, né, ninguém mais coma desse fruto, né? A partir daquele dia. Aí, no dia seguinte, Pedro constata que a figueira não está mais folhosa, né? Que ela secou. Mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela, né, secou. Aí Jesus diz que ele, né, não amaldiçoou a figueira, que foi a falta de fé de Pedro que fez com que ele compreendesse dessa maneira, né? E se a gente for analisar, e é isso que a doutrina espírita por isso faz compreender, analisar a lição dessa figueira, que traz essa aparência, né, de ter ali frutos para oferecer, de ter ali algo que vai nutrir as pessoas. Então, quando a figueira ela apresenta as folhas, é como que a última etapa do seu ciclo, né? Do seu ciclo frutífero. É a primeira se enche de frutos e depois de folhar. E essa figueira, ela estava plena de folhas, repleta de folhas. Então, a aparência é que existia algo ali para oferecer os seus frutos, né? Os seus filhos. E nós, muitas vezes, é aí que isso me agrada mais nessa lição, né, da figueira, e que muitas vezes eu me identifico, né? Nós muitas vezes temos a aparência de que temos algo de bom para ofertar. Mas quando nós somos procurados, nós somos requisitados, é constatado que nós não temos. Nós já nos achamos indulgentes para com o outro. Então a Adriana já tem algum tempo na doutrina espírita, ela tem algo para oferecer nesse sentido. Ela deve compreender as pessoas, ela deve ter indulgência, mas quando o fato se dá, é reconhecido que eu não estou ainda nesse patamar. Eu não tenho ainda a oferecer aquele fruto que eu julgava ter. A paciência que a doutrina espírita me ensina e me convida a ter, eu ainda não cultivo dentro de mim. A benevolência, a caridade, a paciência. Então, tantas outras virtudes, nós espíritas, que já deveríamos ter visto ao tempo que nós estamos na casa espírita, que nós estamos estudando, que nós nos dizemos nos dedicar a isso, e muitas vezes somos testados e não temos a oferecer. Fechamos os olhos quando as pessoas precisam de nós. Nós nos negamos. Se não fazemos isso constantemente, em algum momento nós fazemos. Então, além desta parábola da figueira, existem tantas outras que nós podemos nos identificar. E essas lições não são para apenas ser lidas e repassadas, acharmos bonitas, não. Elas são para que a gente compreenda. Porque quando fala aqui que Jesus ele falou através das parábolas, porque as pessoas com quem ele estava dando, para quem estava dando aquela lição, não tinha a capacidade de compreensão ao tempo que ele falava, já se passaram muitos anos. Mais de dois milênios, não é? Então, depois disso, nós já tivemos o acréscimo, né, em relação à explicação da doutrina espírita, que vem fazer com que a gente compreenda melhor essas lições. E tendo essa oportunidade de ter acesso a essas lições e ter essa compreensão, é obrigação moral nossa refletir. Refletir em cada lição dessa. Refletir para que a gente aplique em nós. E aqui, finalizando já, nós temos aqui a imagem de Kardec e de Jesus. Jesus trouxe as mensagens, muitas delas, através de parábolas, ressaltando aqui que as lições que deveriam ser claras e que todos nós deveríamos compreender, ele falou com todas as letras. Ele falou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas.
que deveríamos nos amar o outro, e assim como nós amarmos a nós mesmos. Então, são lições, quando ele fala da caridade, ele fala com clareza, não usou nenhum tipo de alegoria. Mas quando ele vem falar, muitas vezes, da vida espiritual, que nós sobreviveríamos ao corpo, que quando o nosso corpo perdesse, né, o seu vigor e ele viesse a morrer, que a Adriana não sumiria da terra, ela apenas não seria vista pela grande maioria. Estaremos no mesmo mundo, mas em dimensão diferente. Então, esse tipo de informação, muitas pessoas não compreenderiam, muitas pessoas não aceitariam. E para que não houvesse esse ruído, né, nessa informação, que não houvesse, ao invés de um despertamento, um interesse, houvesse o rechaçamento, né, dessa fala dele, ele utilizou essas alegorias, através das parábolas, para que a lição fosse dada, mas que, se não pudesse ser compreendida naquele momento, que trouxesse ali seus elementos para que no futuro, já que a doutrina espírita não foi trazida ao acaso, foi planejado, né? Foi planejado. Então, no tempo correto, por sinal, foi uma promessa do Cristo, que depois ele enviaria seu Consolador, que esclareceria o que ainda tivesse alguma dúvida, não com essas palavras, mas o sentido é esse, né? Então a gente teve os ensinamentos do Mestre Jesus, e depois disso a gente teve a felicidade de ter acesso à chave, né? A essa clareza maior dos ensinos do Cristo, para que essas histórias não fiquem apenas sendo admiradas, mas que a gente procure analisar como ela se aplica em nós, como nós podemos utilizá-la da melhor maneira possível para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa ter a finalidade que a gente se propôs aqui quando reencarnamos, né? Que é avançar espiritualmente. Né? Então eu agradeço a todos, né, pela atenção de vocês, né? Se tiver alguma colocação para fazer, estou à disposição. Se fizerem perguntas difíceis, Marquinhos aqui me ajuda. Tem mais dela na faculdade. É de minhas universidades. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Adriana, volte naquele slide em que você coloca o que Jesus falava por parábolas. Gostei. Aí, passou ali, mas aí fala que deveria ter ali o ensinamento é proporcional à inteligência e à moral de quem ouvia o ensinamento. Bem, mas e a situação de quem não tinha essa inteligência proporcional e a moral? Como é que se fazia ecoar as palavras de Jesus? Porque Jesus falava por parábola? Porque esse ensinamento, né, que deve citar aqui, o ensinamento era proporcional à inteligência e à moral de quem ouvia o ensinamento. Então, eu ouvia a parábola e eu tinha um nível de compreensão. Eu, pequenina, né? Eu com meu nível de compreensão bem pequeno. Meu nível moral bem pequeno também. No entanto, eu não ia esquecer. Eu ia lembrar das palavras. Eu ia lembrar da história que foi contada. E eu repassaria essa história. E talvez mais adiante eu pudesse, né, com o tempo, eu pudesse compreender. Já, né, outra pessoa, né, Marcos, ouvisse essa mesma história, ele já compreenderia diferente, porque o nível de compreensão dele, o nível moral dele era diferente, era mais avançado do que o meu. Então, quando fala aqui, justificando por que ele falava por parábolas, que o ensinamento ele era proporcional à inteligência e à moral de quem ouvia o ensinamento. As palavras eram uma só, né? Ele dava aquela lição. Mas o ensinamento, que tinha um nível melhor de entendimento, né, poderia compreender mais do que quem tinha um nível inferior. E ele também, em algum momento, ele falou que as pessoas não estavam preparadas ainda para a compreensão do que ele tinha para dizer. Né? Então, eu entendo também que as palavras eram utilizadas também por esse sentido. Quem eram os apóstolos? Eram
emocionalmente falando, eram pessoas que hoje, se Jesus passasse por aqui, as pessoas que ele encontrasse pela rua, independente do seu nível social, cultural ou moral, quer dizer, moral está na minha dúvida, provavelmente ele saberia. Mas, assim, eu entendo também que essa frase dele, né, que as pessoas não estavam preparadas ainda para entender tudo que ele tinha para dizer. Essa sua fala tem aqui, né? Que está no texto do Evangelho. Falo-lhes por parábola, está explicando, né? Que Marcos pergunta aí, por que ele fala por Não parábola? perguntei nada, não estava lá. É o seu xará. Seu xará mais evoluído. Porque não estão, aqui falo-lhes por parábola, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. O Cristo, ele como um espírito elevado de escola, né? Estava falando de violão aí. Quando ele chegou para falar sobre música, sobre violão, ele vai para a base, falar do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele não começou a falar do Si bemol, nem da escala pentatônica, né? Aí para todo mundo que não entende de música ou que não entende de violão, nunca tocou, não sabe o que é isso. Então o Cristo ele falou da base, da forma mais simples, que atingia todos os públicos, com aquela posição moral dele, para chegar até a pentatônica. E a gente ainda está indo no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ainda não chegou até lá. Essa última palavra aí que eu repetir, eu nunca ouvi falar. Eles sabem. Nunca ouvi falar. Realmente eu mais a parte. Mas eu estava pensando aqui só, as parábolas, a meu ver, eram um recurso didático que ele utilizou. Você imagine, você fala, Jesus não tem dificuldade? Tem. Ele falava um dialeto aramaico. Falar em parábolas, nem todos compreendiam o aramaico. E os judeus também, ele falou para judeus e não judeus. Os judeus já traziam aquela herança, né, da lei de Moisés, né, de muitos ensinamentos. E eles também, da forma como eles foram, né, eles compreenderam as leis mosaicas, tem aquele misto, né, de Moisés, que era um legislador ao mesmo tempo, foi aquele que recebeu os 10 mandamentos. O Moisés também foi rigoroso, né? Primeira psicografia do mundo. Mas Moisés foi um legislador e teve as leis que ele estabeleceu muito rígidas. E Jesus vem contrário, né? Uma antítese, com o amor, né? O perdão, indo de conta ao olho do olho, dentro do dente, mas para essas pessoas compreenderem. Meu filho, que você estava falando, eu estava refletindo. Então, para mim, a parábola que, apesar que não foi comentada, a parábola que resume essa que eu falou da sua preferência, essa parábola do semeador, eu acho ela extraordinária. Porque é justamente isso. Cada um aqui, cada ser humano é um solo. Né? Um solo vai frutificar, o outro não, o outro tem espinho, o outro tem adubo. Né? Muitos vão ouvir aquela palavra, vai entrar pelo ouvido, sai pelo outro, o outro vai processar, vai se encanta, mas ainda está preso. Essa palavra é extraordinária, essa parábola dá para uma palestra. Sim, porque justamente naquele momento ali, ele era um semeador. E vários solos, ali, cada cabeça daquela era um solo, com tantas dificuldades, né? Aí eu estava processando, como você falou, que você falou na sua preferência, era da figueira, né? Essa das parábolas é extraordinária. E vale ressaltar que não foi um termo, né? Um artifício, né? Usado, inventado pelo Cristo. Já era algo comum, na época que ele vivia, na época que o Cristo encarnou, falar, né? Contar histórias, né? Usar essas parábolas. Ele utilizou algo que já era conhecido, só que ele trazia, além do fundo moral, né? Como diz aqui que é uma parábola, deixa eu ver se tem aqui, tá? Que é uma parábola não narra coisas que necessariamente tenham acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Não só o fundo moral, mas ele trazia verdades espirituais que necessitavam não só do conhecimento, né, mas que necessitavam ser
perpetuadas. Então, ele aproveitou o recurso que já era utilizado, que esse conto das parábolas não foi o Cristo quem inventou, ele utilizou, mas trazendo verdades espirituais através dessas narrativas que ele trazia. Ele fazia no caso, eram histórias, né? Metáforas, mas que, como você falou, foram criadas, não eram histórias reais, né? Eram, digamos, fictícias, mas que fazia analogia com a nossa realidade. Essa questão mesmo do solo é a realidade, né? Cada um aqui é um solo, realmente, está no nível espiritual. Então, se você fosse falar de nível espiritual, fosse falar de reencarnação, como você bem falou, as pessoas não estavam no nível para compreender, né? Falar de espírito, né? De vida pregressa, porque ele sabia tudo isso, mas... Nesse livro aqui do Caibar, o que seja, Caibar, tem aqui, acho que são 40 aqui, 40 parágrafos, se não me engano. Mas tem outros livros, né, que trazem conversas de Jesus, que ele traz também histórias, traz parábolas também, que não são tão conhecidas. Por exemplo, o livro Jesus no Lar traz outras histórias, né, que ele vai contando, que também tem aquele fundo moral e aquele fundo espiritual, que ele vai fazer a lição. Né? Então são inúmeras. Né? Porque o que você está falando tem muita pertinência, porque, gente, na época, vocês acham que o nível de entendimento só não, mais do que o nível de entendimento, a alfabetização das pessoas. Você acha que todo mundo sabia ler naquela época? Certamente que era uma pequena fração que sabia. Então, e aí era uma coisa oral. E nesses 2000 anos, 2 séculos se passaram, muita coisa foi perdida ou distorcida, o milênio, né? Foram perdidas e distorcidas ao longo do tempo. Muita história ficou para lá. Por isso que ele disse que enviaria o Consolador prometido, porque distorcemos ao longo do tempo. Muitos de nós distorcemos aquilo. Eu falo nós porque ele sabe qual foi a última reencarnação da gente, o trajeto reencarnatório da gente. E a gente utilizou muito isso em prol de nós. Nós vemos hoje em dia algumas coisas acontecer, que as pessoas vão modificando leis, histórias, para poder beneficiar a gente. Então, essa história do Cristo, existe muito mais coisa, muito mais rica do que isso. E assim, todos nós somos espíritos sedentos por informação. Muitas vezes, pela nossa arrogância, a gente não quer saber muito disso. Mas esse solo que está se falando aqui plantado, quando cai algo, cai como uma bomba muitas vezes. Você é muito rude, você não quer saber, mas um dia é uma colocação, uma frase, uma história, uma parábola, chega no momento certo para você semear e você, opa! Isso foi para mim, né? Tu diz assim. Isso aí caiu para mim, peraí. Ali é que você. Agora cabe a você, pelo livre-arbítrio, ir mais fundo ou não. Se conhecer melhor ou não. É aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Quem tem muito tempo na doutrina espírita, quem lembra ainda de quando entrou na doutrina espírita e quais os motivos pelos quais, como eu era antes e como eu sou hoje. O que eu evoluí, o que eu mudei nesse meio tempo? Essa é a parte importante, que cada um vai dar um passo pertinente à sua capacidade, à sua vontade de crescer. Não tem, gente, entenda uma coisa, pelo processo reencarnatório não tem ninguém burro. Todos nós somos inteligentes. Pela reencarnação, muitos de nós viemos com nossas capacidades limitadas. Por uma necessidade reencarnatória. Para que a gente não use de uma forma equivocada, como já usamos no passado. Quem é que garante aqui que a gente não estava ali dando apedrejada no Cristo? Quem é que não garante que a gente não estava com aquela espada com um chicote na mão, sentando-lhe no lombo do Cristo? Vocês percebem? A gente não sabe, por isso a importância do véu do esquecimento. Não é o blackout, não, é o véu do esquecimento. E que nós fomos no passado, para que não constrange nós hoje. Por isso que Jesus disse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o bom pastor. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa frase é muito forte. Aliás, o Evangelho está rico nessas frases. Nossa Senhora. E ele entra, viu, gente? Como um vírus, não vou comparar com um vírus, porque um vírus muitas vezes faz mal nas pessoas, né? Nem vai levar de gripe, da pandemia. Não. O Evangelho, quando ele entra no coração, na mente da gente, ele faz um caminho lento, mas ele não tem volta. Você pode até relutar contra ele. Compare com o perfume que exala. Ou o perfume que exala. Porque o perfume exala, você desperta, mas muitas vezes é lento o processo. Você vai lendo, você vai indo, você não dá muita importância.
As nossas imperfeições deixam aquilo atrofado, mas chega uma hora que a gente percebe a nossa transformação. Sabe como? Quando as pessoas observam que nós mudamos pelo nosso comportamento, pelo nosso olhar, pela nossa energia, pela egrégora que emitimos. E o olhar está bem claro. Você não sabe o quanto a gente, né, que lida com o público quando entra, às vezes querendo conversar, querendo esclarecer, e o olhar daquela pessoa de muitas vezes perdido, de desespero, de assustado, que a gente vê depois com o tempo se ela se interessa e busca, como ela vem mais serena, como nos deixa feliz. Essa parte é a felicidade que a gente tem. Isso ninguém paga, isso ninguém tira. Já falei demais. Perguntas mais alguma coisa? Vamos para a segunda parte? Vamos para a segunda parte. Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Senhores e senhoras passistas, por gentileza, diminua o tempo no umbral, pega os bônus horas. E aos nossos irmãos aqui internautas, uma boa noite. Semana que vem tem mais.